Na aula de hoje, veremos os tipos de romance, uma abordagem que utiliza o tema principal da obra. Os chamados romances de aventura compõem o gênero da literatura que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. Um ingrediente essencial dessas obras é a ação, a qual domina a cena e é fundamental para o desenrolar da trama. Vários elementos que definem esta categoria literária estão presentes também nos filmes de aventura, a sucessão de eventos eletrizantes e a liderança do herói. O chamado romance histórico é um gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com os fatos históricos. A composição das personagens e do cenário é feita de modo que esteja em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção de vida e de costumes daquela determinada época. O romance realista tem como principal característica a crítica social e às instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Tem como marca o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. O romance naturalista aponta os aspectos patológicos dos personagens e suas características irracionais e, por vezes, grotescas. É uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. O romance modernista é um protesto, uma revolução, uma inquietação social. A forte crítica à sociedade e suas convenções é explorada ao extremo. Os chamados romances de ficção científica incluem componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Esse gênero consiste a priori de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa, mas também pode abordar temas fantásticos que, inclusive, contradizem tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações deve haver algum nível de verossimilhança, ou seja, semelhança com a verdade. Nós já vimos que nem todo romance é romântico, ou seja, nem todo romance possui uma cena de amor, mas há sim aqueles romances românticos e é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria. A constância na luta entre o bem e o mal nessa narrativa. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz após a saga dos personagens principais. Também explora a idealização do homem herói e cavalheiro e da mulher romântica, em geral, submissa à espera de um provedor. Herói clássico é aquele que tem características além da capacidade do ser humano. São os semideuses da mitologia grega e os protagonistas das epopeias, por exemplo. Suas lutas são sempre por causas coletivas, nas quais eles assumem o papel de representantes de seu povo. São poderosos, fortes, corajosos e predestinados a cumprir uma determinada missão. O herói romanesco surgiu nos romances de cavalaria medievais, por exemplo, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e chegou às obras do romantismo no século XIX. Ele também está acima dos homens comuns, mas abaixo dos deuses. São corajosos, fortes, íntegros e valentes. O herói problemático é o mais humano de todos eles. Ele se sente muitas vezes moralmente abaixo dos homens comuns, vive no mundo capitalista e sofre com a diferença de classes e os valores dúbios da sociedade, expondo assim a fraqueza e contradições dessa sociedade. O herói moderno é problemático ou, na verdade, ele é um anti-herói? O herói moderno é o anti-herói, sim. Seu palco pode ser o labirinto da cidade onde ninguém se encontra. O heroísmo moderno advém da própria sobrevivência, numa constante situação de conflito, angústia e solidão no mundo degradado.